Silão, vem pra cá. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus. Amém. É difícil pregar, sabia? Porque não é qualquer lugar que a gente está falando. Deus está aqui. E se fosse você, eu prestaria atenção. Na minha casa falam que o Pato Donald baixa em mim, porque embarga a voz e fica com aquela voz assim de Pato Donald. Se acontecer isso, não ria, tá bom? Porque provavelmente um raio do céu vai cair na sua cabeça. Depois de cantar essa música, o que sobra para a gente, né? Pelo amor de Deus. Você prestou atenção no que você cantou? Você pediu para Deus fazer em você as marcas que fez em Jesus. Você está ciente do que quer dizer isso? Entre tantas coisas que Deus repartiu o meu coração, acho que a primeira coisa que eu queria muito falar com vocês é que eu creio que Deus quer desfazer hoje alguns conceitos errados sobre felicidade. Eu, de fato, acredito nisso. Então, eu vou deixar você falar com Deus. Tá? Fala só você e Deus. E diga para Ele... Não, diz o que você quiser. Daqui a pouquinho a gente ora junto. Pai querido, obrigado porque a gente está junto. E aqui é tão legal. E puxa, é tão lindo. Mas nós pedimos que o Senhor nos dê olhos para enxergar o que está acontecendo de fato aqui. A gente precisa entrar numa outra dimensão agora. Nós não vamos ver os efeitos da física através da ótica só. A gente quer ver um mundo espiritual. A gente quer enxergar aquilo que o Senhor vê. E eu te peço que o Senhor nos mostre isso. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um copo. E não é só isso. O copo está escrito ID, identidade, criados em Cristo Jesus. É muito legal isso, é muito tremendo isso. A minha identidade está em Deus. Eu vou fazer uma pergunta retórica para todo mundo. Eu sei que a resposta é fácil. Quem quer ser feliz aqui? Gente, eu preciso expelir demônio de mentira em alguns que nem levantaram a mão. Todo mundo quer ser feliz. Não é verdade? Mas eu preciso começar a dizer para vocês que tem um conceito de felicidade que não obedece os padrões do reino de Deus.
Você acha mesmo que ser feliz é ter um Porsche? Alguns meninos ficaram em dúvida, né? É usado, está quebrado, tem que fazer funilaria e pintura. Você sabe quanto é que custa a pastilha de freio do Porsche, velho? Você vende 3 ou 4 Celta que você consegue pagar uma pastilha de freio do carro. O conceito de felicidade do reino de Deus não são os seus bens. O conceito de felicidade do reino de Deus está indo em outra direção. E por conta... Quer dizer, vamos dizer, seu conceito de felicidade está... eu vou conhecer aquele menino lindo de olhos azuis, ou eu vou... Não sei. Qual é o seu conceito de felicidade, irmã? O silêncio, meu Deus do céu. Ninguém se atreve, né? Nosso conceito de felicidade precisa estar ajustado. E para isso, eu vou ler um texto para vocês. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 em diante, está dizendo o seguinte: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Esse texto está apontando, esse texto está falando de que as armas do reino de Deus têm a possibilidade de quebrar estruturas que se calcificam na nossa vida. Vocês ficaram miguelando aí os conceitos de felicidade, mas qual é o conceito de felicidade hoje em dia? Você tem que ter um bom emprego, tem que ter grana, você tem que ter uma conta corrente em Bitcoin, você tem que ter apartamento, carro, viagem. Não adianta só a faculdade. E eu vou chutar o traseiro de vocês para fazer a faculdade, pelo amor de Deus, hein? Senão nem emprego vocês conseguem. Posso ouvir um amém? É a convicção de pecado isso, né? Não adianta só a faculdade. Você tem que fazer pós, mestrado, sei lá, PhD, blá, blá. O conceito de felicidade hoje em dia custa caro. Só que esse conceito, ele tem um aspecto que, inclusive, quero aqui incentivar você a fazer a sua faculdade, a estudar. Vamos falar bastante sobre isso. Mas essa é uma estrutura que calcifica e nos impede de entender aquilo que Deus quer falar conosco. Então, imagina uma crosta que fica na sua mente. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir essa estrutura que vai impedir você de fazer a vontade de Deus. Versículo 5. Derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só, toda a estrutura, todo o ensino que tira Jesus do centro, vale a pena ser ouvido? E vamos prestar atenção no seguinte, que essa fala aqui não tem simplesmente a dizer, não, só pode falar coisa de Jesus. Não estou falando isso. Todo o ensino que não coloca o Evangelho, que não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, ou põe a sua vontade em primeiro lugar, é algo que preocupa. Não me pediram para falar isso, mas eu vou falar. Não precisa levantar a mão também. Mas você já fez a escolha do namorado ou da namorada errada? Você sabe que esse silêncio denuncia você, né? Tipo, eu sou o idiota que fez isso. Entendeu? Olha só, uma decisão errada dessa vai te tirar do caminho.
Uma decisão dessa vai levar você para um outro lugar que não, é tudo menos o reino de Deus. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, levando cativo todo pensamento. E que pensamento é esse? Eu posso namorar. Pode? Jesusinho. O Mateus, meu filho, acho que tinha 11, 12 anos, chegou em casa e falou assim: pai, eu estou namorando. Eu olhei para ele assim, como assim está namorando? Estou namorando. Aí eu falei: Mateus, vem cá, senta aqui. Você vai querer sair com a sua namorada, né? Vou. Então, você sabe que tem que pagar condução. Na época a gente acho que não tinha carro, então você vai ter que ir de ônibus. Faz tanto tempo que nem sei, nem vou falar se tinha Uber. Acho que não tinha Uber. Não riam, não é minha vida, não riam. Você vai ter que pagar a comida, o cinema. Não, e você sabe, né? Porque você está namorando, você pretende casar, né? Você sabe quanto custa uma casa? Tem compra de mês, água, luz, IPTU. Ele falou: pai, eu vou terminar meu namoro amanhã. Tadinho, né? Quando a gente entende que a nossa vida, nós fomos criados em Cristo Jesus, você foi criado com um propósito para. Eu gostei do seu amém. Esse propósito tem uma razão de ser. Então não deixa nada tirar você desse propósito. E é isso que a gente quer falar hoje. O primeiro texto que a gente vai ler, eu vou dar uma introdução para vocês que eu acho que é pertinente. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 18, está dizendo assim, Paulo está orando pela igreja de Éfeso, ele fala assim: oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. De novo, o nosso entendimento tem uma importância muito grande. Enquanto não fica claro para você aquilo que Deus tem para você, você sabe para onde ir? Uma das orações que eu fiz para nosso encontro, eu falei: Deus, ilumina aquele lugar. E sabe qual é a expectativa que eu tenho? Que você saia daqui iluminado. Que você saia enxergando coisas que você não estava vendo. Salmo 36 fala: em ti há uma fonte de vida, na tua luz veremos a luz. Aproveita, rapaz, a unção está aqui. Deus está falando com você. Pega isso para você. Iluminados os olhos do nosso entendimento, para que saibais qual a esperança pela qual Ele vos chamou. Essa esperança é um combustível forte. Gente, vocês sabem que parte da minha atividade profissional, eu sou psicólogo e eu trabalho com as pessoas, dando a elas a oportunidade de se organizar emocionalmente. E eu tenho encontrado muitas pessoas sem esperança nenhuma. Esperança é o combustível da vida. Se você está sem esperança hoje, você não está motivado a fazer nada. Não é não? Esse texto está dizendo que tem uma viva esperança. Esse texto está falando que não é uma esperança baseada nas circunstâncias humanas. Essa esperança está baseada no poder de Deus. Essa esperança está baseada na obra de Jesus. Você quer ter no seu corpo as marcas de Jesus?
Você precisa da esperança dele. Porque não foi fácil. Você acha que foi fácil? Honesto. Jesus chegou para o pai dele e falou: pai, tem jeito de eu não beber esse cálice? Vocês leram esse texto, né? Contudo, o Senhor faz sua vontade. Ah, eu quero as marcas de Jesus, mas eu não quero ir para a cruz. Então, desculpa, você está no lugar errado. Porque eu não ouvi amém. Porque não é gostoso, sabia, ir para a cruz? Mas o único jeito da sua vida ter sentido é você ir para a cruz. O único jeito de você se tornar as mãos de Jesus nesse mundo é você ir para a cruz. O único jeito de você ser os olhos de Jesus nesse mundo é você ir para a cruz. Sabe por quê? Porque na cruz o nosso egocentrismo morre. A sua herança, a sua esperança, a esperança que Ele nos chamou, e as riquezas da glória da sua herança nos santos, tem um volume de riqueza em Deus. E quando falo riqueza em Deus, vamos entender, né? Não estou falando que tem um pote de ouro aqui, né? Todo mundo gostaria que tivesse, né? O ouro está caro para caramba, né? Mas não é essa riqueza. Gente do céu, a Vicky foi orar por mim ali, eu derreti. Ainda bem que você não cobra, né? Eu não ia ter dinheiro para te pagar. Quando Deus usa a sua vida, não tem dinheiro que pague. É essa riqueza que Ele está falando. Você já pegou o evangelho para alguém e a pessoa se converteu? Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Você já pregou o evangelho para alguém e a pessoa se converteu? Sim. Olha só, esse sim foi meio forçado, mas tudo bem. Posso te dar uma dica? Gente, eu estou falando, eu posso? Pregue o evangelho da seguinte maneira: chega para alguém que você conhece, que você ama, e chega para a pessoa e fala: olha, eu queria repartir com você 3 coisas a respeito de Jesus. Todo mundo sabe o que eu vou falar, né? Não sabe? Tá, então agora anota e grava, porque eu vou falar isso o resto da minha vida, até o dia que eu morrer. Você vai falar isso para o seu... Você aqui, me dá o nome de uma amiga sua, que não se converte, que nos converteu. Você, isso. Sara. A gente vai chegar para a Sara e a Sara vai dizer assim: Sara, tem 3 coisas que Deus quer que você saiba. A primeira coisa é que o problema que separa você de Deus não é o que você faz de errado. Tá bom? E o que é fazer coisa errada? É uma lista moral de erros. Não usa a palavra pecado, não. Porque pecado é uma palavra que as pessoas têm um entendimento desequilibrado do que seja. Até porque pecado tem um conteúdo muito maior. Então, Sara, a primeira coisa que você precisa saber é que o que separa você de Deus não é o que você faz, é quem você é. E qual a diferença? Fala para Sara o seguinte: imagina uma árvore que tem um fruto venenoso. Adianta cortar o fruto venenoso? Espera ela responder, tá bom? Ela vai falar: não. Então, por quê? Porque o problema não é o fruto. Qual é o problema? Mano, velho, é a árvore. O problema não é o que você faz, é quem você é. Estão prestando atenção? Estamos na mesma página? A segunda coisa que Deus quer que você saiba, Sara, é que você não pode fazer nada para mudar a sua natureza. E a Sara, ela é da área de exatas. Espero que seja. Não é? Dei uma fora agora.
Se a Sara fosse da área de exatas, ela ia dizer assim, mas isso é um problema de lógica. Se o problema não é o que eu faço, é quem eu sou, e não posso mudar quem eu sou, tem solução? Não tem solução. Está muito rápido, gente, eu falo mais devagar. Não tem solução. E por que eu quero que vocês saibam que não tem solução? Porque Deus quer que você saiba que não tem a solução. Sabe por quê? Porque salvação não depende do que você faz. Não é você que se salva. Não, agora eu vou para carisma, eu vou cantar, eu vou pular, eu vou dançar, eu vou rolar, eu vou fazer... Isso salva alguém? Deus quer que todo mundo saiba que não consegue produzir sua própria salvação. Tá, e aí, o que eu faço agora? A terceira coisa que Deus quer que você saiba é que o único filho dele pagou o preço por você na cruz. Não era Jesus que tinha que estar na cruz. Era o Silas. Era a Marta. Era a Vicky. Era o Lori. Era você. Quando você oferece à pessoa essa informação de que Jesus na cruz pagou o preço pelos seus pecados, eu vou desafiar você a dizer o seguinte: Sara, João, Pedro, sei lá com quem que você está falando, espero que você já tenha na sua cabeça um nome para quem você vai falar essa conversinha aqui, tá bom? Posso ouvir um amém? Então, tenha já, dá para a gente dobrar o número no próximo acampamento, se cada um falar para mais um. Só o Lori falou um amém, assim, tipo, pelo amor de Deus. Quando você falar isso para ela, fala assim, olha, eu quero te dar a oportunidade de você chamar Jesus para dentro do seu coração e deixar que Ele perdoe, cure todos os seus pecados e transforme a sua vida. Você gostaria de dar a sua vida para Jesus? Eu acredito o seguinte, que falar Jesus é compartilhar Deus no poder do Espírito Santo. E eu acredito que você vai falar isso no poder do Espírito Santo. E a pessoa vai dizer, eu quero. Você vai segurar na mão dela e vocês vão repetir uma oração. Se você fez a anotação do que nós falamos, a gente vai resumir o que a gente falou. Essa oração vai dizer assim, Jesus, eu entendi hoje que o problema que me separa de você não é o que eu faço, é quem eu sou. E eu não posso mudar isso. Mas eu também entendi que a obra que você fez na cruz não apenas perdoaram os meus pecados, mas destruiu o que produzia pecados. Portanto, eu te convido para entrar e ser o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus. Obrigado por me amar e por me receber. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de levar alguém a Jesus. Se isso não fazia parte dos seus planos, agora faz. Na verdade, talvez a única razão pela qual Deus me trouxe aqui foi essa. Vocês precisam se multiplicar. A herança que nós temos, sabe qual é? É Jesus. E é essa que a gente vai dividir com as pessoas. Então, a oração de Paulo aos Efésios está falando, tenham seus olhos iluminados, porque vocês têm uma esperança, vocês têm uma herança que precisa ser descoberta. Amém? Amém. Segundo texto, capítulo 2, versículo 10, que é um texto importante aqui para o nosso retiro. Entre tantas coisas, o capítulo 2 é um capítulo muito lindo que precisa ser lido com bastante sede de Deus. Então, quando você for
ter seu tempo devocional, peça ao Espírito Santo que amplie dentro de vocês as verdades desse texto. Mas o versículo 10 está falando o seguinte: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tem uma outra versão que fala: Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E aqui eu queria falar o seguinte, daquilo que Deus dividiu comigo. Todos nós queremos ser um impacto, né? A gente cantou uma canção linda que fala: eu quero ser as mãos de Jesus, eu quero ser os pés de Jesus, eu quero ser os olhos de Jesus, eu quero ser a boca de Jesus falando com as pessoas. Não é isso que a gente quer para a vida da gente? Deus, quando fez você, Ele colocou dentro de você sonhos. Deus colocou dentro de você projetos. E não é qualquer projeto. Aliás, toda vez que a gente lê, ou eventualmente você tenha lido, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Boas obras aqui, talvez a gente precise refazer nosso conceito. O que é boas obras para você? Gente, aquele papo é horrível perguntar e ninguém fala nada. Obras que se parecem com a de Cristo. Obras que parecem com a de Cristo. Estamos numa direção legal aqui. Mas boas obras num conceito mais popular? Boas ações. Ajudar a velhinha a atravessar a rua? Fazer sem olhar aqui. Olha aí, bonita frase, hein? Mas boas obras diz respeito a dar comida para os outros, talvez? Também. E não estou falando que é ruim fazer isso. Boas obras é ajudar em casa. Opa! Lavar a louça, arrumar o quarto. Eu estou produzindo provas contra mim aqui. Johnny, me ajuda, Johnny. Eu levo o lixo, sim senhora, tá bom? E eu lavo a louça, não é todo dia, não é todo dia. Ajudar alguém em situação de rua é muito legal. Mas boas obras está num outro patamar. Essas boas obras são as obras que Deus sonhou a nosso respeito. Não são as obras que você sonhou a seu respeito. Aliás, se você tem um sonho de abençoar alguém, vai lá, ótimo, legal. Mas você já se perguntou o que Deus sonhou a seu respeito? Eu não tenho altura para jogar basquete. Mas temos aqui um garoto que é promissor. Você tem quanto de altura? É covardia. Com o braço levantado, você tem quanto? 2,45. Mano, você tem que pegar uma cadeira para falar com o cara, entendeu? Você tem alguma dúvida que Deus, quando fez você, não sonhou em basquete? É impossível, velho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha uma coisa. Quem sabe trocar trocador de calor? Eu sabia que todo mundo ia fazer essa cara assim. Que droga, o Lourival sabe. Olha só, um abençoado chamado Cláudio trocou o trocador de calor do meu carro. Ó, calma, Deus é bom. Uou!
Ó, escuta aí. Primeiro que essa peça estava em falta no mercado. Eu comecei a procurar no Mercado Livre, essas coisas e tal, e não tinha, era caro. Aí um primeiro falou assim, não, isso é 1.600. Eu fui na Jeep. Achei a peça, que era 1.200. Não olhai para mim com essa cara. Não sou eu que faço o preço da peça. Mas eu consegui um desconto. Graças a Deus. 900 pila. Você esqueceu do arrefecimento. O líquido. São 5 litros e mais 5 de óleo. E mais o filtro. Deu 1.600 e cacetada. Aí eu falei assim, escuta aqui, meu filho, quanto é que custa para trocar isso então? É só para trocar o óleo e a peça só. Ele falou, não, R$4.000, está pago. Gente, eu não vou cair aqui, porque vai ficar feio. Mas eu morri. Por que você está falando isso? Porque o Cláudio trocou a peça para mim. O Cláudio é o mecânico maravilhoso que mexeu no carro. Ele tem a técnica de trabalhar com uma coisa específica. O que você vai fazer da sua vida? Você sabe que o dom e o chamamento de Deus sobre você vai fazer você levar a conhecer pessoas específicas? Você sabe se Deus está te chamando para ser enfermeiro, enfermeira, médico? Psicólogo, espero que sim. Contabilista, engenheiro, arquiteto, engenheiro eletrônico. Eu estou espantado com um negócio chamado inteligência artificial. Por favor, por favor, estudem isso. Daqui para frente, não sei se vai ter mercado para quem não souber trabalhar com inteligência artificial. Eu estou quase dizendo assim, diz o Senhor. Quase. Deus sonhou coisas dentro de você. E você não está nem aí com isso. Para com isso, mano. Acorda. O ambiente que Deus quer falar com você é o ambiente de você entender que você foi criado em Cristo Jesus para boas obras. O que é boas obras? Fazer aquilo que Deus sonhou que você fizesse. Isso quer dizer todas as profissões. Todas as profissões. Quero também lembrar a vocês que a universidade acaba sendo um lugar difícil, porque o conceito da academia, o conceito acadêmico, questiona muito os valores religiosos. A minha graduação questionava a filosofia, a psicologia, questiona muito valores espirituais. Não se intimide por nenhuma faculdade, nenhum professor que se chame de ateu. Alguém tem algum professor que fala que é ateu? A maioria. Gente, eu vou falar. Quem manda vocês me chamar para falar, né? A primeira professora que eu tive na faculdade, a professora Márcia Jordão, a primeira aula dela, ela se apresentou como ateia. Ela é mestre pela PUC em psicologia, ela foi ensinar naquele dia sobre história da psicologia e falou, e ela deu os motivos pelos quais ela se apresentava como ateia, que ela não cria nos modelos da igreja judaico-cristã, mas ela estava falando sobre a igreja católica, alguma coisa lá que... Quando terminou a aula, eu fui falar com ela, falei assim, Márcia, muito prazer e tal. Eu percebi que você se apresentou como ateia. E eu falei,
E eu fiquei pensando, se eu tivesse conhecido Deus do jeito que você conheceu, eu também seria ateu. Mas eu conheci Jesus de um outro jeito. E não fui brigar com ela. Gente, pelo amor de Deus, não vai brigar na faculdade, tá bom? Já tem muito barraco, tá bem? O que eu fiz? Eu amei Jesus e conheci Jesus e fiz o curso. Ao longo dos 5 anos de curso, um dia, vocês lembram da professora ateia que eu falei? Ela chegou para mim e falou assim, Silas, quando você lembrar, você reza pelo meu pai? Eu fiquei pensando assim, ficou aquele sininho assim, clim, 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 carregando. Rezar pelo seu pai? Eu falei, claro que sim. O que houve? Ele está doente. Tá bom. E eu rezei pelo pai dela. Amém? Amém. 3 meses depois, ele foi internado, eu fiz uma visita para ele, conversei com ele por umas 2 horas, e 3 meses depois ele faleceu. Último dia de aula. Quem está terminando o curso de faculdade? A Ju está levantando. Não chegou dezembro ainda. Último dia de curso, todo mundo abraça, chora. Toma aqui o celular, vamos nos encontrar, vamos nos encontrar. Quem que eu encontrei? A Márcia. E a Márcia abraçou, chorou e tal. E a primeira coisa que ela falou assim, você lembra do primeiro dia de aula? E eu gelei, porque eu não lembro das coisas, né? Mas eu gelei. Vai ver que eu fiz alguma coisa errada, né? Agora ela desconta tudo em mim. Seu miserável! Eu falei, você disse que você era ateia. Ela falou, mas aí eu conheci você. Deus fez você para você ser Ele nos lugares. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, é ser a representação de quem Deus é. Romanos capítulo 8, versículo 19, tem um texto que me chama a atenção também. Que não diz respeito aos seus dons, diz respeito a como as pessoas que vivem lá no mundo. Eu não sei se eu gosto dessa expressão, sabe, do mundo. Porque parece que faz com que a gente seja melhor do que as pessoas, e não é. Obrigado pelo xi. Ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus. Esse texto é para você escrever na sua testa e você pensar que os seus amigos e amigas estão desesperados para que você manifeste Jesus. Silas, você não conhece meus amigos. Eu não conheço não, mas eu conheço Jesus. E eu sei como é que ele trata com seus amigos. Gente, tem um clima. Eu comecei falando aqui sobre conceito de felicidade. Desculpa, o conceito de felicidade no mundanismo tem a ver com hedonismo, com prazer, o prazer pelo prazer. Então, os caras querem saber de sexo, droga. Eu não vou falar mal do rock and roll, porque eu gosto de rock and roll, mas, enfim. Não, tem uma banda, mano, linda, Minus Flash. Eles são cristãos de Goiânia, mas cantam bem pra caramba, mano. Lindo. Então, mudou o assunto, né? Então, o conceito é egoísta. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de alguém que entende que Jesus em você
vai responder a pergunta de verdade do coração das pessoas. Então, mesmo que seus amigos sejam da balada, tem gente que fica falando mal aqui, que o Silas fala de umas coisas que é tudo velho, que os exemplos dele é tudo de 1970. Gente, eu nasci em 60, você queria que eu falasse o quê? Né? Eu sou velho. Mas tem um bigode, você não tem, tá bom? Uou! Respeito o bigode. Mas olha só, mesmo que a gente esteja fora de assunto, que hoje fala, não fala balada, fala não sei que nada. Rave, me dá uma rave disso, viu? Isso é piada de tiozinho também, tá? Rave, raiva, tanã, tá bom? Aí, pessoal, você tem Deus dentro de você. Acorda, velho. Você tem o poder do Espírito Santo dentro de você. A ardente expectativa. Presta atenção. Toda vez que você vê essa cara... Porque tem uma cara de deboche nas pessoas quando a gente fala do Evangelho. Silas, como é que você acha que isso é uma ardente expectativa? É porque eu não estou olhando com a minha luz. Eu estou olhando com a luz do Espírito Santo. Tapa na sua cara, tá bom? Mas ele não fala porque ela fica me olhando com aquela cara de... Para, velho. Eles querem ouvir você. Eles querem que você olhe nos olhos dele e diga, eu amo sua vida. Eu me importo com você. Se os seus pais não se importaram, desculpa, mas eu me importo. Eu quero orar por você. A ardente expectativa da criação espera, aguarda. Última viagem para o Nordeste, Santa Filomena, que a gente foi? Santa Filomena, né? Das meninas, né? A gente saiu num grupo para fazer visita à tarde. Eu achei curioso, porque... Quem nunca foi na viagem do Nordeste? Presta bem atenção, você que levantou a mão que nunca foi... Você que nunca foi, fica com a mão levantada, que eu vou fazer uma oração agora. Pai, leva todo mundo para o sertão agora, em nome de Jesus. Eu duvido que você volte a mesma pessoa. É um tapa na sua cara, velho. A gente está andando numa cidadezinha que era tão pequena que a placa de entrada estava dizendo bem-vindo, o outro lado estava dizendo volte sempre. Tão pequeno que era. Eles falam que é cidade de primeira, né? Porque se você muda para a segunda marcha... Eu esgotei o meu teto de piadas. Eu ainda não cheguei. A gente bate na porta de alguém... A pessoa abre a porta e a gente falou, boa tarde. A gente está junto com o grupo, que eu esqueci o nome da igreja e tal, e a gente vai ter uma reunião hoje à noite, a gente queria convidar vocês. A pessoa que nos recebeu devia ter uns 20 anos de idade, mais ou menos. Mas o semblante dela... Vocês já viram um filme que a pessoa é sequestrada e ela fica no cativeiro? Todo mundo já viu, né? E sabe quando chega a polícia para libertar ela? Vocês estão aqui? Então, sabe aquele olhar de... Você chegou. Eu vou sair daqui. Você veio me salvar. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. Isso é a ardente expectativa da criação. As pessoas estão desesperadas por Jesus. E você é a pessoa que vai levar Jesus.
Tem 2 textos que acompanham a linha de raciocínio desse texto. Se você quiser só anotar. Daniel 11:32b. Esse é o texto que fala que o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. A versão mais antiga que eu conheço. Aqueles que corrompem a aliança vão tentar ser lisonjeiros, obrigado. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Muita gente vai tentar dizer que Deus é menos do que de fato Ele é. Você sabe qual é o povo que vai ser forte? O povo que de fato conhece a Deus. Mano, você percebeu que eu estou desafiando você? Eu duvido que você conheça a Deus mais. Ô Silas, por que você está falando isso? Eu estou falando em amor. Tá bom? Você não foi feito para viver uma vida medíocre. Não combina com você. Não combina com o que Jesus fez na cruz. Já pensou se Jesus chegasse na cruz e falasse assim, olha, mas como assim prego? Não dá para amarrar só? Não. Crucificado, não. Vocês sabem que a crucificação era a maneira mais humilhante de se punir alguém naquela época. Roma sempre foi muito... a palavra cruel. Né? A crucificação mata por asfixia, sem tapar a boca da pessoa. Ela colapsa a função do pulmão, e a pessoa não consegue respirar. Não, isso não, gente. Jesus, ele foi medíocre? E você falou que quer ter as marcas dele, né? Ai, Silas, você está colocando um peso em mim. Eu acho que eu estou. Mas o problema é seu. Não, sabe por quê? Porque você que vai decidir se você quer ou não essa marca na sua vida. Todo mundo gosta de receber glória a Deus e aleluias, né? O Lore perguntou quem passou problema essa semana. Gente, eu atendo no consultório das 8 da manhã às 10 da noite. Você acha que eu não tenho um problema na minha cabeça? E eu não posso falar ainda. Eu sou processado se eu falo, velho. Eu tenho problema, Lore. Amados do meu coração, vamos conhecer a Deus, mas tem um preço para conhecer a Deus. Vamos conhecer a Deus, vamos gastar tempo com Ele. Lá vai ele falar da Bíblia. Você queria que eu falasse do quê? Do Pato Donald. Eu tenho sido inspirado por alguns livros. Discipulado começa com contemplação. É um texto muito bom. Gente, eu quase caí. A presença relacional de Deus. Outro livro que não dá para ler rápido, tem que ser com muito tempo e uma caixinha de lenço do lado, que você vai chorar até desidratar. Silas, mas tem que ler tudo isso? Não, você pode ficar assim. Doeu? Deveria ter doído. Querido, querida, você não foi feito para não ser nada. Era hora de dizer amém. Amém. Você foi feito para ser a luz desse mundo. Você foi feito para ser o sal da terra. Você foi feito para chegar no lugar, abençoar as pessoas, às vezes impor as mãos e algumas delas vão ser curadas. Você já orou por alguém e essa pessoa foi curada? Não fica se achando não, viu? Porque quem curou foi Jesus, não foi você. Tá bom?
É verdade. É verdade, não é não? Oséias 6,3 é o texto que talvez eu mais fale na minha vida. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se você acha que você está começando a conhecer a Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Tem mais de Deus para você conhecer. Você deu um azar danado, porque o Deus que você está procurando é eterno. Hello! Sabe o que quer dizer isso? Que não vai acabar nunca. Que não vai acabar nunca. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. O Senhor conhece cada um deles. Foi o Senhor quem trouxe cada um deles aqui. E Pai, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor vivifique o seu Espírito agora na vida de cada um desses jovens, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, segundo a sua palavra, nós definimos que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir todo tipo de fortaleza, Senhor. E eu te peço agora que toda fortaleza que se levantou ao longo dos anos da vida dos meus irmãos, dizendo que eles não eram capazes, que eles não tinham autoridade, que eles não eram bons, que eles não podiam fazer, nós destruímos essas fortalezas em nome de Jesus agora. Desfazemos, Pai, a estrutura dessas mentiras, dessas falsidades. Pai, nós levamos cativo. Na verdade, nós vamos adestrar, nós vamos laçar esses pensamentos e dizer: vocês vão obedecer a Cristo. Agora, quem manda não é mais a sua opinião. Quem manda agora é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Jesus. Pai, nós levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pai, nós te pedimos que nesta manhã, Pai, o Senhor vivifique o seu Espírito na vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Senhor, levanta médicos, enfermeiros, Pai, levanta arquitetos, mecânicos, Senhor, todas as áreas de trabalho, em nome de Jesus, Pai. Vivifica hoje, Pai, o coração. A área de TI, Senhor, tem ferramentas hoje que envolvem inteligência artificial. Pai, eu te peço, traz luz de revelação na mente daqueles que trabalham com inteligência artificial, para trabalharem para o reino de Deus. Nós queremos criar ferramentas, Pai, que vão agilizar a pregação do Evangelho. Queremos criar ferramentas que vão agilizar os processos de alcançar lugares em que estamos tendo pelo menos 4 grandes guerras no planeta, Pai. Em nome de Jesus, nos faz ser a resposta para esses lugares, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu olho pelo Aconcur, Pai, que trata com pessoas refugiadas. Em nome de Jesus, levanta homens e mulheres daqui. Levanta homens e mulheres daqui, Senhor. E manda as nações, Pai. E manda as nações. E quando perguntarem de onde você veio, eu vim de Osasco. Eu vim da Carisma. Eu sou um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. E eu vim aqui fazer diferença. Vivifica dentro de nós, Pai, os dons. Vivifica dentro de nós os sonhos que o Senhor sonhou a nosso respeito. Ó Deus, isso é algo tão íntimo, Pai. Eu te peço que o Senhor agora sacuda o coração de cada homem e mulher que está aqui, para saber pelo qual motivo o Senhor os fez. Não nos deixa sair daqui. Não nos deixa continuar vivendo sem saber o que o Senhor quer para nós.
Tem uma frase dentro de mim que alguém disse. Você disse assim: eu não vou conseguir, porque eu não dou certo. E eu não quero expor você, mas eu quero orar por você. Eu peço que todos fechem os olhos, por favor. Eu vou pedir que você levante bem alto a sua mão, se você é essa pessoa. Eu e Jesus estamos vendo a sua mão. E agora Ele vai tocar na sua vida. Eu te gerei hoje, diz o Senhor. Eu te quis. Não foi por vontade de sangue e de carne que você nasceu, mas eu sonhei com você. E eu te dou a habilidade de fazer aquilo que eu te chamei a fazer, diz o Senhor. Acabaram-se os dias de fraqueza, diz o Senhor. Acabaram-se os dias de olhar para você e dizer: não tem esperança. Porque a sua esperança é a esperança que está na minha palavra. E eu estou te dizendo, eu estou te segurando pela mão, e agora sou eu quem vou te levar. Eu vou fazer com que os passos diante de você vão ser passos seguros e não mais fracos. Você dizia: os meus passos, os meus pés estão tropeçando. Você nunca mais vai tropeçar, diz o Senhor. Porque sou eu quem segura a tua mão. Eu acredito que alguns pensamentos passaram na sua cabeça assim: será que eu tenho alguma coisa para realizar? Não consigo ver. E eu só tenho um recado para você. A sua identidade está em ser filha, filho dele. Você pertence a ele. Então, Deus é fiel, Deus é verdadeiro em todas as suas palavras que Ele disse na Bíblia, nas Escrituras. E Ele sonhou com você, Ele sonhou, Ele preparou as obras para que você realize. Receba isso em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que você fique em pé agora um pouco, por favor. Eu vou pedir que você levante as suas mãos com bastante convicção. Nós vamos fazer uma declaração de fé agora. Amém? Eu vou pedir que você repita após a minha fala. Diga assim: eu fui criado em Cristo Jesus para as obras as quais Deus sonhou. Eu vou executar todo o propósito de Deus para minha geração. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer sem ver toda a glória de Deus sobre toda a terra. Aleluia, Pai. Nós te damos glória, nós te damos honra.